todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula nós vamos falar sobre o seletor de ID. E é o seletor de ID, Jéssica? Os seletores de ID eles são usados para a gente poder selecionar um elemento único em um documento HTML, tá bom? Então, nós definimos esse seletor de ID utilizando o quê? O jogo da velha, tá bom? E o valor do atributo de ID do nosso elemento. Bem, falando, talvez não fique muito claro. Então vamos para a prática, porque praticando abre o nosso entendimento, tá? Então bora lá. Eu criei aqui, tá? Dentro da nossa pasta seletores, a nossa pasta seletor de ID e eu criei aqui o nosso arquivo index.html, tá? Que eu vou vir aqui e vou abrir ela, tá? Então, abrir a nossa página principal aqui no nosso navegador e veja só, ele não tem nada, tá? Ele só tem aqui o index.html e o caminho aqui na minha pasta. Bem, por quê? Porque eu não trouxe ainda a estrutura básica de uma página web. Como é que traz uma estrutura básica da página web, tá? Na nossa primeira aula, eu ensinei vocês, né? Eu expliquei para vocês o que é a estrutura básica de uma página web. Eu também dei dicas de algumas extensões que eu acho que é válido, que vai facilitar o nosso dia a dia e que eu acho que seria legal você ter instalado para facilitar aí também o seu processo de aprendizado, tá bom? Se eu apertar aqui, né, no meu teclado, o Shift e o ponto de afirmação, veja só que legal. Já traz para mim a estrutura básica de uma página web. Então, eu não preciso estar escrevendo linha por linha, tá bom? Bem, nessa aula, tá? Eu expliquei linha por linha da estrutura básica de uma página web, tá? Eu falei sobre a cabeça de uma página web, eu falei sobre o corpo de uma página web, tá? Então, eu expliquei a estrutura básica. Então, eu acho que esse vídeo ele é importante porque a gente aprende a estrutura básica e aprender a estrutura básica, gente, é fundamental, tá? E eu também dou a dica lá das extensões, tá bom? Bem, dito isso, antes da gente partir aqui para a nossa estrutura básica da nossa página web, eu vim aqui e vou criar um comentário, tá? Então, eu vou apertar Ctrl, ponto e vírgula, tá? No meu teclado, já traz aqui a estrutura de comentário, tá? E eu vou colocar aqui o quê? Sintaxe, tá? Do nosso seletor de ID, que eu acredito que a gente tendo a sintaxe, a gente consegue avançar muito mais rápido, entender mais rápido e tendo a sintaxe, basta a gente voltar nela, que a gente se a gente esqueceu como é que faz, né, um seletor de ID, a gente vai ali e olhando ela já sei como é que faz, tá? Bem, bora lá. Então, a gente vai criar aqui nossa sintaxe, nosso seletor de ID, tá? Lembrando que o seletor de ID, gente, ele seleciona um único elemento com um atributo ID específico, tá? Então, a sintaxe, vou colocar aqui, sintaxe. Você vai ter o jogo da velha, que eu falei, tá? E logo à frente você vai ter o que? O nome do ID. E aí, os demais, você já sabe como é que funciona. Você tem que ter o que? A propriedade que você quer estar aplicando, né, ao seu elemento, tá? Qual é o foco dele, tá? Por exemplo, se eu quero que o texto do meu parágrafo na minha página web esteja em azul, eu sei que a propriedade que muda a cor do meu texto é a propriedade color. Então, no lugar de propriedade, eu vou colocar color. Eu quero atribuir um a essa propriedade, que é a propriedade cor. Qual é a cor que eu quero atribuir? Eu não quero que esse parágrafo esteja em azul, então eu vou atribuir um valor cor, tá? Então, quando eu chamar esse ID aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir o que está aqui. O que está aqui? Entendeu? O que está aqui que eu quero modificar o quê? O texto para azul. Então, ele vai aplicar o azul, tá bom? Na propriedade color, que vai modificar o quê? O texto do meu parágrafo aqui dentro da minha página web, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, colocar PTBR e eu vou colocar aqui o título, seletor de ID, tá? Sendo aqui bem rapidinho, né, gente? Caso alguém, né, não tenha visto a aula, né? E aí eu só vou explicar só essas duas partes, que é a parte que eu estou modificando, tá?
Eu estou inicializando aqui o nosso documento HTML e eu estou definindo, tá bom, o idioma como português do Brasil, tá? Isso vai ajudar o quê? Na acessibilidade, tá? Da nossa página web. Então, se tiver um leitor de tela, ele vai entender que essa aplicação nossa está em português do Brasil, tá? E eu também fiz o que? Eu modifiquei aqui o título da nossa página web. Então, eu estou colocando que o título da nossa página web vai estar seletor de ID. Então, agora, se eu vier aqui recarregar o título, ele está o quê? Seletor de ID, tá? Porque foi aqui que eu modifiquei ele, tá? E aqui não tem nada, porque no corpo da nossa página, da nossa estrutura da nossa página web, não tem nada. Por isso que aqui também não tem nada, tá? E agora, bora lá. Primeira coisa que eu quero que a gente relembre aqui, tá? Vamos lá. A gente aprendeu duas formas de aplicar estilos na nossa página, na nossa aplicação, na nossa página web. O primeiro foi Align CSS, né? Então a gente atribui a nossa estilização no nossa própria tag, tá bom? No nosso próprio elemento HTML. Então, aqui a gente estaria aplicando, tá bom? A nossa estilização. Título principal. Tá? Vou colocar aqui uma cor mais forte para salvar. Pronto, tá? Então, é isso aqui a gente está aplicando, tá bom? O estilo no próprio elemento, né, HTML, que é o nosso elemento, a nossa tag H1, e eu estou dizendo que a cor do nosso texto eu quero que esteja esse azul aqui, tá? E esse aqui é o que? É a nossa primeira forma, o Align CSS. Segunda forma, que é o internal CSS, é o que? A gente chamar o nosso atributo style, tá? Aqui no cabeçalho da nossa página web, da nossa estrutura web. E aqui eu vou fazer a definição, tá bom? Bem, bora tirar aqui. E bora para a aula de hoje, tá? Então, a gente já reviu aqui como é que funciona a parte de utilizar a parte de estilização, tá? Tanto no Align CSS quanto no internal CSS. Bem, vou vir aqui e vou deixar aqui esse H1 aqui mesmo, tá? O título principal, a gente já aprendeu sobre cabeçalho, e cabeçalho a gente tem 6, né? O que vai do 1 ao 6, que é o H1, H2, H3 e até o 6, tá? Isso aí foi na nossa segunda aula de HTML. Bem, tem aqui também um parágrafo. Eu vou dizer que este é um parágrafo comum, tá? Vou criar um outro parágrafo. E eu quero que este parágrafo aqui, ele esteja destacado. Nada vai acontecer porque eu não estou aplicando nenhum estilo no momento, tá? Eu vou também criar uma div e eu quero que essa div também esteja destacada, tá? Eu vou criar aqui um outro parágrafo e eu vou dizer que este é o rodapé da página. Se eu rodar, a gente vai estar tudo normal, tá? Vai ver que tudo está. Agora eu quero aplicar os estilos deles, tá? Só que eu quero aplicar os estilos utilizando nossos seletores que nós vem aprendendo, tá bom? Então, vamos começar utilizando o primeiro seletor que nós aprendeu para a gente poder revisar aqui, tá bom? Então, a gente vai utilizar o seletor de ID. Então, bora lá. O primeiro vai ser o seletor de ID, ou seletor de tag, né? Que foi o primeiro que nós aprendemos. Depois, nós aprendemos o seletor de classe. E o último, qual que nós estamos aprendendo no momento, é o seletor de ID, tá? Então, bora primeiro aplicar um seletor de tag, tá? Bem, o seletor de tag, só para a gente revisar, gente, ele aplica o estilo, tá? O seletor de tag, ele vai aplicar o estilo em todos os elementos, tá bom? Da nossa página. Então, se eu disser para ele que eu quero, se eu passar aqui a tag P, ele vai estar, tá?
aplicando estilo a todos os elementos P de parágrafo, tá bom? Da nossa página. Então, todos os nossos parágrafos, eu quero que ele tenha a cor blue. Então, eu tenho quantos parágrafos aqui? 1, 2, 3. Então, esses 3 aqui vai estar o quê? Em azul. Se eu rodar agora, veja que ele está em azul, tá bom? Daí, vou deixar preto mesmo, tá? Então, foi aplicado aqui, tá bom? Todos os nossos parágrafos, ele tem o texto que é cor preta, tá? Então, eu estou definindo a cor do texto dos parágrafos como preta. E, bora lá. Eu agora tenho um seletor de class, tá? O seletor de class, para a gente revisar, ele vai aplicar os estilos a qualquer elemento que tenha class, tá? Classe, tá? Destaque. Bem, como que a gente define, tá? Esse seletor? A gente coloca um ponto e um nome para ele. Eu vou colocar o nome de destaque, porque é o que a gente vai estar utilizando, tá? Então, vamos lá, gente. Relembrando, o seletor de class, tá? Ele vai aplicar os estilos a qualquer elemento que tenha a nossa classe, que tenha o quê? A nossa class, que é o quê? Ponto destaque, tá? O nome que a gente tá dando aqui. Gente, esse nome eu tô dando, pode ser qualquer nome, tá? Eu poderia colocar aqui, ponto azul, tá? Não teria problema, tá? É o nome que eu quiser dar, mas que tenha sentido, tá? Nesse caso, eu quero fazer um destaque tanto no nosso parágrafo quanto na nossa div. Então, o nome tem que ser intuitivo, tá? Então, eu quero destacar algo. Então, o que eu vou fazer aqui? Tenho que dizer qual é a propriedade e qual é o valor dessa propriedade. Eu quero definir a cor do fundo, então, aqui que é o color, amarelo, tá bom? Eu quero definir a cor do fundo como amarelo. Quero que a fonte, eu quero deixar, tá, o meu texto, que é negrito. Pronto. Se eu vier aqui, tá bom? Ó, esse não, o outro, tá aqui, destaque. Se eu vier aqui chamar o nosso atributo class e eu chamar ele, eu passar ele aqui, eu atribuir ele a nossa class, tá bom? Então, eu estou chamando aqui um atributo e eu estou passando aqui a nossa propriedade, que a nossa propriedade aqui é o quê? É uma classe, é uma class, que então é o destaque. E ele vai aplicar ao nosso parágrafo o quê? O fundo amarelo e o texto vai ficar em negrito. Se eu rodar, é só, o fundo está amarelo e o texto está negrito. Não esquecendo, gente, que isso aqui está sendo aplicado a todos os nossos parágrafos também, tá? Todos os parágrafos estão recebendo a cor preta, tá bom? Bem, então, além de o nosso parágrafo estar recebendo a cor preta, agora eu estou passando para ela uma classe. E essa classe, nossa, ela faz o quê? Ela deixa o fundo amarelo e a fonte do nosso texto negrito, tá? Eu posso aplicar ela também na nossa div. Então, eu vou vir aqui, vou chamar a nossa class, tá? E eu vou passar ela aqui. Então, peguei o atributo e chamei aqui. Então, veja só que a mesma coisa aconteceu aqui. Ele colocou o fundo amarelo e ele deixou a letra em negrito, tá bom? Bem, bora lá. Vamos agora utilizar o seletor de ID. O seletor de ID eu falei que é o quê? Que a gente utiliza o jogo da velha e dá o nome para ele, tá? Lembrando, gente, que o seletor de ID, ele aplica estilo ao elemento que tem o ID, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cabeçalho. E isso você já entende que eu vou estar aplicando ele aonde? No nosso cabeçalho, tá? Então, veja como é intuitivo, né? É essa maneira que tem que ser, tá, gente? Então, dê nome intuitivo para que a pessoa olhe e já entende o que aquilo vai estar fazendo. Essa classe aqui, ele vai fazer um destaque no nosso texto e esse daqui eu vou estar aplicando o quê? No cabeçalho. Então, o que eu vou fazer? Eu quero definir a cor, tá, do nosso texto para azul, tá? Então, a cor do nosso texto, do nosso cabeçalho vai ficar azul. Eu quero que o tamanho do texto, tá? O font size, seja de 24 pixels. E eu quero, tá bom? Que esse texto, ele esteja centralizado. Então, agora, se eu rodar aqui, opa, eu tenho que aplicar, né? Então, como é que a gente aplica, tá? Então, a gente já viu que o seletor de tag, basta eu passar a tag aqui e ele aplica a todos os elementos
a todos os elementos da tag que a gente passou aqui na nossa aplicação. Então, todos os nossos parágrafos recebem a cor preta. Bem, o de class, tá? A gente, ele vai estar atribuindo, tá? Ele vai aplicar a qualquer elemento que tenha essa classe, que esteja passando essa classe. Então, a gente viu que a gente passou ele aqui e aqui, tá? O ID, tá bom? Ele vai aplicar o estilo do elemento que tenha esse ID. Então, como é que eu chamo o ID? A class utiliza o atributo class. Então, o ID utiliza o atributo ID. Tá vendo como é intuitivo? E aqui eu passo ele, cabeçalho. Então, agora, se eu rodar, eu vou ver que o nosso título, ele tem aqui um tamanho de 24 pixels, ele está em a cor azul e ele está o quê? Centralizado, tá bom? Eu posso criar também outro seletor de ID. Que eu faço isso, gente? Novamente, tá? Bora lá. Se você não lembra, você vai lá na sua colinha, tá, gente? Eu coloquei aqui, não é à toa. É para que você tenha a sua colinha aí gravada com você, tá? Então, jogo da velha, tá? Joguinho da velha. E aí eu dou um nome, tá? Rodapé. E aí você já entende. Isso aqui vai ser aplicado aonde? No final, vai ser no rodapé da nossa página, tá? E aí eu vou dizer o quê? Que o colo dele, tá? O código de texto dele vai ser cinza. Eu vou colocar o tamanho da letra, font size, eu vou definir a fonte da nossa letra de 12 pixels. Então, ela vai ficar pequena. E eu também quero que ela esteja o quê? Centralizada. Tá? E aí eu vou chamar ela. Se é uma ID, eu vou o quê? ID, tá? E eu chamo o nome dela, rodapé. Agora podemos ver que ela está aqui, tá? Bem, aí eu sei que tem alguns que vai perguntar assim, Jéssica, mas qual é a diferença entre um seletor de tag, um seletor de classe e um seletor de ID, tá? Bem, que a gente veja a sua diferença, né? Aqui a gente utiliza uma tag, tá? Que poderia ser qualquer tag aqui. Aqui a gente utiliza o ponto e o nome da classe, tá? E aqui o jogo da velha e o ID que a gente quer estar utilizando, tá? A gente viu que o seletor de tag, ele vai selecionar todos os elementos de um tipo específico, tá? Então, todos os elementos de parágrafo está recebendo o quê? Texto preto, tá? Vai estar com a letra do texto preto. Bem, o seletor de classe, tá? O seletor de classe, ele faz o quê? Ele vai selecionar todos os elementos que possuem o quê? Essa classe, tá? Então, todo seletor que possui essa classe específica vai estar sendo o quê? Destacado. Temos um seletor de ID, que é um seletor único, tá? Então, como posso dizer? Ele é um seletor único de elemento com um ID específico, tá? Então, a gente deve utilizar ele, gente, ele deve ser único no documento, tá? Acho que essa maneira fica muito mais fácil de entender, tá? Se eu fosse dar alguns pontos importantes sobre o seletor de ID, gente, eu começaria colocando na cabeça de vocês. O ID, gente, são únicos, tá? Por isso que ele deve ser único no seu documento, tá? Então, lembre, um ID, ele é único, tá? É igual, por exemplo, gente, nós, seres humanos, nós, pessoas, nós temos o nosso ID, tá? Por quê? Gente, ele não sabe quem é a Jéssica. A Jéssica é muitas, né? Quantas Jéssicas existe no mundo, né? Então é muita gente. Jéssica, muita gente. Mas o meu número do CPF, ele é meu ID único. Pelo meu CPF, ele sabe quem sou eu. Por quê? Porque é um ID único. É o meu número. Não existe o mesmo CPF para duas pessoas, para três ou quatro pessoas. Não, é um ID único, tá? Então pensa só. O ID único, eles são importantes. Ele vai dizer de que é aquilo, de quem pertence, entendeu? Quem é essa pessoa, entendeu? Então, o seu CPF diz quem você é. O seu nome em si te diz quem você é, entendeu? Porque existe vários fulano de tal. Mas o número desse CPF tal representa quem? Fulano de tal. Então, ele diz quem é fulano de tal, tá bom? Bem,
Dito isso, os IDs, eles têm que ser únicos. A gente já entendeu porque os IDs têm que ser únicos, tá? Então, cada ID, ele deve ser usado apenas uma vez na página, tá? Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Ele deve ser usado apenas uma vez na sua página web, tá? Se você precisa, gente, aplicar o mesmo estilo a múltiplos elementos, então você modifica, tá? Tira ele, isso, a parte de ID e atribui como uma classe. Passa ele como uma classe. Então você utiliza classe, tá? Não utiliza ID. Lembre, gente, o ID é para ser único, tá? Também, gente, ele tem a parte o quê? De especificidade, tá? Então, o seletor de ID ele tem maior especificidade que o seletor de classe, de tag, tá? Isso significa o quê, tá? Significa que se houver conflito de estilo, o seletor de ID, gente, ele vai prevalecer, tá? Então, ele que tem maior prioridade, tá? Então, gente, os IDs, eles são frequentemente usados, tá? E isso é para quê? Para a gente poder estar identificando elementos únicos, tá? Que podem ser manipulados e também no nosso JavaScript, tá? Ou para criar ângulos internas em uma página, tá? Eu acho que agora você já entendeu o quão útil é um ID, mas esse ID ele tem que ser único, tá? Se você chega aqui, vou tirar aqui o rodapé e vou colocar cabeçalho, tá? Ele já não deixou mais, ele já não é mais único, tá? Olha onde eu tenho aplicado ele, tanto aqui quanto aqui. Então, nesse caso, não é legal que eu utilize um ID. Então, seria melhor utilizar uma classe. Então, eu deveria ir lá e transformar esse ID em um seletor de classe e estar utilizando ele, tá? Meus múltiplos elementos, tá? Tanto no meu H1, no meu... Bom? Então, lembre, gente, ele é para ser único. Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!